Notei, pessoal? Vamos parar aí, ó. Fazer silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Ficar cada um dos seus filhos aí. Ficar esse foninho. Cada um dos seus filhos aí. Vai aqui, ó. Meu bem, saúde. Não. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a matéria do teste. Essa semana que vem, na outra semana, nós teremos teste de filosofia. E vai cair o filósofo Maquiavel. Já ouviram falar de Nicolau Maquiavel? Nunca ouviram falar? Um filósofo aí do início da modernidade, do período do Renascimento, escreveu uma obra chamada O Príncipe. Essa é a principal, a mais famosa obra dele. Escreveu outra sobre a arte da guerra, a primeira década de Tito Livre, são algumas outras obras. Mas a que ficou mais famosa é O Príncipe. O Príncipe é o manual de como conquistar e manter o poder. E aqui ele vai separar a política da ética e da religião. Bate no seu pai. Então, para Maquiavel, a lógica da política é a lógica do poder. E para conquistar e manter o poder, vale tudo. Para conquistar e manter o poder, você não pode levar os princípios éticos e morais em consideração. O governante que tenta ser certinho, ele se ferra. Ele não consegue conquistar e manter o poder. O governante, ele precisa usar a religião. A religião é um instrumento de dominação. Mas ele não pode também seguir os princípios religiosos. Se o governante seguir os princípios religiosos, ele também vai se ferrar. Vai se lascar. Não vai conseguir conquistar e manter o poder. Porque para conquistar e manter o poder, às vezes é necessário matar, mentir, roubar. Tudo isso vai contra a ética e a religião. Todos os governantes que se deram bem, que conquistaram e manteram o poder ao longo da história, segundo Maquiavel, foram governantes que souberam fazer tudo para alcançar o poder. Todo governante que tentou ser certinho, correto, de acordo com a ética, com a religião, se ferrou. Não conseguiu conquistar e manter o poder. Então isso vale, por exemplo, para ambos os casos da nossa política, na política tupiniquim, na política brasileira. Se o Lula chegou lá, por quê? Pega lá, Para conquistar e manter o poder, você só consegue fazer isso se você estiver disposto a pagar o preço. E qual que é o preço para conquistar e manter o poder? Fazer tudo. Tanto que tem na história do PT casos de assassinato, casos de corrupção, tem mentiras do próprio Lula. Mas aí tem os iludidos com o Bolsonaro que acham que ele é o santinho do pau oco, né? É outro mentiroso também, corrupto, que tem problemas e gente morreu próximo ali da biografia dele, da família dele. Tem o caso do Marielle, tem os casos de roubo, de rachadinha, tem o orçamento secreto, tem as mentiras, tem as merdas que ele fala, porque ele é anti-ciência. Tem as fake news, ele é um campeão das fake news. Então, aí como é que funciona a política? Essa é a lógica do poder. Onde tem poder, tem Bandido. corrupção. pega ladrão. Porque essa é a lógica da política. Vote em mim. Não vai ser. Então, na obra O Príncipe de Maquiavel, é um manual de como conquistar e manter o poder. E para conquistar e manter o poder, vale tudo.
você tem que ter virtude. Tá achando que vai ser lá? Virtude é diferente de virtude. Virtude é a disposição para a prática do bem. Para a prática do que é certo. Já a virtude é a disposição para fazer o que é necessário. Às vezes será necessário você ser mau. Às vezes será necessário você ser bom. Um governante que ele é muito mau, o povo quer. Um governante que é muito bonzinho, o povo monta em cima dele. Isso funciona. Para tudo, né? O professor que é bonzinho demais, os alunos montam em cima. O professor que é mau demais, os alunos querem matar ele. Quer furar o pneu do carro dele, quer arranhar o carro dele. Ô professor, eu acho que vai ter mais o pneu do carro do professor aqui. Não mandou descer por nada. Então essa é a obra mais famosa do Maquiavel. Qual que era a profissão do Maquiavel? Ele era diplomata. Não, mas ele era isso. Ele era pequeno. Sai fora, ele vai tapinar um ovo. Quem que é um diplomata? O cara teve muito diploma. O cara que tem um diploma. Diplomata é uma espécie de... Silêncio aí, gente. Então, um diplomata é uma espécie de correspondente de um determinado país ou um reino. No caso de Maquiavel aqui, a Itália ainda não era um país, ele é italiano, mas não era um país, ela vai fazer unificação só no século XIX. Ele viveu ali a transição do século XV para o século XVI. Então, não existiu o país Itália, mas existiam vários reinos na Itália, várias províncias ali. E essas províncias tinham os seus diplomatas, os seus representantes, os seus correspondentes, que intermediavam negociações com outros governos. Qual é a principal mensagem de O Príncipe de Maquiavel? A principal mensagem é a seguinte, né? Como conquistar e manter o poder. E para conquistar e manter o poder, vale tudo. Matar, mentir, roubar. O governante que não estiver disposto a fazer isso, ele deve estar ciente. Eu vou ter que separar vocês aí, né? O governante deve estar ciente que para conquistar e manter o poder, ele tem que fazer o que for necessário, o que estiver ao alcance dele para isso. Às vezes ele terá que ser bonzinho, às vezes ele terá que ser mau. Isso vai depender da circunstância. Vai ser bom só para os Só não pode ser muito bonzinho nem muito mau, porque nas duas circunstâncias ele pode ver o seu poder ameaçado. Em O Príncipe, Maquiavel descreve os governantes como devendo ser o quê? Como que os governantes devem ser? Nem muito bom, nem muito mal. Muito bom e muito mal. É principalmente importante, é muito mais importante ser temido do que ser amado. É verdade. Se querer ser amado, o amor, ele muda rapidinho para ódio. Agora o medo não. Quem tem medo, né? O amor salvou.
Possível. Você está parecendo peruano. Nossa Senhora. Ligar de novo. Inclusive, se cortar, não tinha ficado lá, bombado. Vinha pra cá. Então, o príncipe Maquiavel descreve os governantes como devendo ser astutos, amorais. Qual que é a diferença de amoral para imoral? Imoral é quem vai contra a moral. O amoral é quem não leva em consideração a moral. A moral não está nem aí, né? Com a ética, com a moral, porque para ser governante você não pode levar em consideração. Tem que ser imoral. Moral é quem vai contra a moral propositadamente. Né? Então ele deve ser astuto, deve saber lidar. Deve ser como uma raposa, esperta, astúcia da raposa. Deve ser como um leão, usar a força quando for necessário. Deve ser como uma serpente, traiçoeiro. Então tem que usar a esperteza da raposa, a força do leão, ser tão traiçoeiro quanto uma serpente, para que assim as pessoas o temam. Então, o governante ele não pode se prender à sua palavra. Se ele falar alguma coisa ou fizer alguma promessa, e essa promessa ameaçar o poder dele, ele deve descumprir a promessa. Ele não deve se comprometer ou fazer aquilo que ele prometeu. Isso é o que os políticos mais fazem, né? Prometem e não cumprem. Porque se eles cumprirem o que eles prometeram, eles vão se ferrar, vão perder o poder. É isso que não vai ter nada para fazer. Qual é a expressão que ficou famosa devido a Maquiavel? O fim justifica os meios. Maquiavel nunca escreveu isso. Mas essa frase resume o pensamento de Maquiavel. Qual que é o fim? Qual que é o objetivo de um político? Conquistar e manter o poder. Esse é o fim. Então o fim, conquistar e manter o poder, justifica os meios. Quais são os meios? Tudo que ele deve fazer para conquistar e manter o poder. E aí vale ser correto, mas vale também ser mal. Vale matar, mentir, roubar, enganar. Qual o período histórico que Maquiavel viveu? No início da modernidade, na época do Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural moderno que, como o próprio nome diz, é uma política drástica aqui, viu? Complicado. Essa forma não vai dar, não. Se não vier com esse princípio básico de casa, nós vamos ter problemas seríssimos. Vai ficar em silêncio enquanto o outro fala. Se não sabe isso, você vai ter que caçar seu rumo. Infelizmente, nessa escola de 2 anos para cá, isso aqui virou uma zona.
Ninguém vem aqui desrespeitando, conversando, fazendo gracinha o tempo inteiro. O professor está dando aula. Sou o cara mais de boa do mundo. Passei matéria, fiquei ali sentado. Enquanto eu estava sentado, você estava copiando, eu deixei. Pode conversar, pode fazer o que você quiser. Mas não é que eu estou explicando aí, não. Mas não dá não. É uma falta de respeito para mim que não tem cabimento. Não quer estudar, não quer prestar atenção na aula, deita e dorme. Mas atrapalhar não. Atrapalhar aí não. Fazendo o serviço. Tentando, né? Estou sendo atrapalhado desde o início da aula. Não se preocupa, não se importa, mas não me atrapalha. Então não ninguém é para a escola. Então, o Renascimento, movimento cultural do início da modernidade, que buscava inspiração de renascer a cultura greco-romana. Maquiavel enfatizou a importância de quê para os governantes? O uso da astúcia, da força. Então, para conquistar e manter o poder, vale tudo. O governante tem que saber disso. O governante, se ele for usar a ética, a moral, os mandamentos religiosos para poder governar, ele não vai conseguir conquistar e manter o poder. Qual é o termo usado para descrever a visão pragmática? Pragmática vem do grego pragma, que quer dizer prática. Os dois aí, ó. Faz a formação. Os dois. E quem mais continuar aí vai acontecer a mesma coisa. Eu vi mais um pio aqui. É tchau. Não quer estudar, eu já falei. Não vem para a escola. Não quer prestar atenção na aula, não quer me escutar, deita e dorme, põe o fone no ouvido, mas não me enche o saco. Não me atrapalhe. Então, qual que é o termo usado para descrever a visão pragmática, ou seja, prática de Maquiavel sobre a política? Realismo político. Realismo político por quê? Porque ele mostra a política como ela é na realidade. Ele não fica no idealismo. É assim que a política funciona, desde sempre. Inclusive ele vai mostrar com vários exemplos históricos de governantes que usaram essas estratégias para conquistar e manter o poder. Então Maquiavel é considerado o precursor do pensamento político moderno. E a principal contribuição de Maquiavel para a teoria política foi essa: mostrar a política como ela é na realidade. Espero não ter mais problemas aqui nas próximas aulas, porque senão vai ficar difícil.